Movimento Igreja Sem Política está marcando presença na Marcha para Jesus, esse evento político-religioso que leva um ministério político que nunca foi visto em Cristo. Então nós estamos aqui, pastor, eu queria que o pastor explicasse que nós estamos aqui cumprindo o que firmamos em ata no nosso estatuto, né? Queria que o pastor explicasse o que a gente veio fazer aqui hoje. E como todo evento da Marcha para Jesus, a gente agiu de uma forma padrão, né? De trazer a notificação do nosso posicionamento e levar também um pouco aí de conhecimento para esse pessoal que veio aí, que não entende patavilha nenhuma, não sabe de nada, e escutar eles. Então quem vai ouvir depois, quando a gente fizer a gravação e os interrogatórios, a entrevista, quem vai assistir esse vídeo vai tirar a conclusão. Tá? Porque esse sistema governa sob a ignorância. Eles governam sob a ignorância. Então a gente vai mostrar isso. Entendeu? Que quem hoje está reunido aí, eu digo público que se reúne hoje, eles não têm nenhum pouco, nenhum pingo, nenhum vestígio de conhecimento. Nada, eles não sabem sobre nada. Só existe isso. Pressão pela necessidade de que os políticos intercedam. É a mesma coisa de sempre, a mesma babaquice. Bom, a gente vai fazer o trabalho como a gente se prontificou, e mesmo você disse, em obediência ao estatuto, que lá está o padrão do nosso comportamento ministerial. Ali a gente vai seguir a risca, e hoje nós vamos, obviamente, fazer mais uma vez, mais uma repetição desse acontecimento, que a Marcha para Jesus é, sim, um instrumento do Estado, e a sua obediência é política, não há obediência nenhuma com a Escritura, é politicagem pura. E detalhe, existe para cumprir agenda globalista, porque isso é um evento cultural e interreligioso, e nós conseguimos provar o que nós estamos falando aqui. Pastor, é importante enfatizar que o movimento não visa impedir ao político, não visa impedir sistema, não visa impedir nenhuma dessas questões, né? Vamos destacar muito, nós não somos reformadores, nós não somos revolucionários, como também isso. Nós não estamos trabalhando contra o Estado, pelo contrário, o Estado é o Estado, a igreja é a igreja, isso independe, são dois fatores completamente diferentes. Agora, detalhe importante, bom, a igreja precisa de políticos, onde isso está escrito? Em que momento que Jesus ele falou isso? Em que momento que ele orientou isso? Eu quero saber onde está escrito isso daí. A igreja precisa de política e políticos. Babaquice, besteira, esses caras não tem como provar, eles estão falando pela própria autoridade deles. É isso aí, nós vamos seguir agora nesse propósito e vocês vão ouvir as entrevistas e vão poder tirar as conclusões. Tá, o movimento existe, mas com uma visão educacional, de levar orientação teológica para esse assunto de unir igreja, Estado e evangelho e política. Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito dessa marcha em relação àquilo que foi visto em Cristo. Existe alguma semelhança ministerial? Você acredita nisso? Sim, eu venho na marcha já fazem mais de 10 anos, né? É um evento que é para celebrar, é um evento de junção, é um evento que exalta o nome de Jesus, independente da placa, independente de quem venha. E só é possível também graças à política, porque nós precisamos da polícia, nós precisamos de uma liberação de um governador, nós precisamos de uma liberação de um prefeito, de um deputado. E hoje a marcha ela é lei, existe, né? Existe a lei da marcha, então é uma conjunção. Mas você disse para mim que existe uma semelhança entre esse evento e Cristo. Onde foi visto nele uma coisa parecida desse tipo aí? No amor. Não, mas digo em relação à política. Família, união. Em relação à política. Sim, o túmulo que Jesus foi enterrado foi graças a um político. Então, mas ele pediu? Estava nas escrituras. Então, vamos lá. Você sabia que o Estado, ele financia esse evento? Sim, financia, assim como também a igreja financia. Entendi. Que a política ela fornece algumas coisas e também a igreja financia outra parte. Que a Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado, cultural e imaterial? Sim. Você concorda? Sim. A Marcha para Jesus é um evento ecumênico? Sim. Você sabe então que existem católicos e evangélicos unidos? Sim. Então você concorda com isso? Com certeza. Mas com que base bíblica isso aí? Jesus veio para todos, Jesus veio para o samaritano, veio para o hebreu, veio para o egípcio, veio para todos. Mas você há de conver comigo que os princípios não são os mesmos do que rege a Escritura com aquilo que é ensinado no catolicismo, ou até mesmo do que deveria ser ensinado
dentro da igreja. A unidade é Cristo, não é a igreja, não é a religião. Aí cada igreja tem a sua denominação, isso é. Porque assim, esse cenário aí revela um palco montado para eleger ou apoiar politicamente 2 políticos católicos. Tem agora exatamente aí também nessa marcha um ministro do PT. Me traduza esse evento, porque a alegação da direita evangélica política é que eles querem impedir a esquerda e o comunismo de entrar no país. Então como que o ministro do PT está aí no evento? Mas se ele deseja vir, eu tenho que impedir ele? Mas é isso que a direita política vem demonstrando. Se o meu evento ele é aberto e eu prego o amor, eu prego Jesus Cristo, ele tem que ser aberto. Quando que você viu essa oscilação em Cristo, de lados? Não existe oscilação. Nele? Mas aqui você há de convir comigo que tem. É a sua opinião, não a minha. Tá, mas você aceita sabendo que existem aí 2 religiões se unindo num propósito cristão que não há respeito pela Escritura, um evento montado, peraí, só vou concluir, um evento montado para dar apoio político para 2 políticos católicos, um ministro do PT, que obviamente também tem uma ideologia esquerdista, comunista, como a direita mesmo fala, e pregar essa paz e esse amor depois de tanta guerra. Quais são os 2 que você cita? Um é o Tarcísio e o outro é Ricardo Nunes. Sim. Eles Não, como isso? Então eles ajudaram a construir. Tá, eu concordo. Mas qual o objetivo para o evangelho? O que Jesus está ganhando com isso aí? Hoje, milhares de pessoas aqui saíram daqui curadas. Milhares de pessoas aqui tiveram vida transformadas. Se você pegar qualquer pessoa que vem aqui há mais de um ano, a vida é transformada. Eu acho que a gente às vezes precisa olhar para o macro e não para o mínimo. A marcha acontece há mais de 32 anos. Não acontece por um político, não por ciclano e não por beltrano. A política realmente, a prefeitura ela cede algumas coisas, mas a igreja, assim, o corpo de Cristo hoje aqui está representado. Aqui não está representado igreja A, B, C, não está representando... Você quer dizer que é interdenominacional, ok, mas isso não muda nada. Então quer dizer, então vale a pena montar um evento que fira a Escritura, que transgrida os elementos messiânicos de Cristo, porque lá nele a unidade é discípulo, a unidade não é público. Mas você concorda mesmo assim, que para unir os povos, unir as religiões, unir as ideologias, unir os lados políticos, vale a pena então contrariar o que está escrito e o que ele testemunhou. Eu vou anotar para você de novo. A unidade em Cristo é discípulo, não é público. Aqui muitas. Unesco e ONU, Ordem Mundial, Agenda 2030-2050, que está aí financiando esse evento porque cumpre uma das exigências que é a visão cultural e interreligiosa, e que você está dizendo que você é a favor. Lógico, é escatológico. Quem é a obra final da política? O anticristo, não é? Aí é você que está falando. Não, eu não, a Escritura. É você que está Ensinam isso na sua igreja? Na minha igreja ensina amor, na minha igreja ensina salvação, na minha igreja ensina amar o perdido, amar a viúva, e é isso que a gente faz todo. Com uma visão social e filosófica. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Você sabia que ela é um patrimônio cultural e imaterial do Estado? A marcha. A marcha. Creio que sim, porque eles deram sabia disso? Dia. Eu sei que eles deram um dia para a marcha, isso eu sei. Mas é um patrimônio do Estado, não é mais da Renascer. Certo. Outro detalhe importante, que o Estado financia essa marcha e injeta dinheiro nela exatamente por reconhecer que ela cumpre as exigências da política mundial, da ONU e da Unesco, que é a visão cultural e interreligiosa. Ou seja, é um evento ecumênico que nós estamos tendo aí. Então, mas não existe evento ecumênico para Jesus. Por isso eu creio, né? Que é por isso que ela se chama Marcha para Jesus, porque nosso objetivo... Mas você concorda que ela una catolicismo e protestantismo? Olha, eu creio que ela tem que unir pessoas que creem em Jesus, que amam Jesus, que querem adorar Jesus. Mas nós temos um problema administrativo doutrinário, você não concorda? Porque a Igreja Católica e o movimento evangélico não prega a mesma coisa, não prega a mesma regra de fé. Como é que é isso explicado? Bom, eu penso que talvez esse movimento de adorar Jesus um dia, todos aqueles que creem em Jesus, usar um dia para
essa manifestação? Numa visão mais filosófica, não cristocêntrica, não bíblica. Então, porque esse dia para adorar Jesus, todo dia é dia de adorar Jesus, né? Mas essa marcha para Jesus, eu penso assim, que talvez o Estado se apropriou de algo que seria então voltado para aqueles que creem em Jesus. E a senhora concorda que o Estado hoje seja dono disso? Para falar a verdade, eu nem sabia, né, que a situação era essa, porque para mim hoje é um dia de oração e de adoração a Jesus. Vamos lá, a senhora acompanhou a campanha política da Renascer em Cristo em relação ao Bolsonaro, à direita, conservadora, tudo. Ok. Como que a senhora explica para mim que hoje tem aí no palco 2 políticos católicos de direita e um ministro do PT, que coincidentemente também é chamado de Messias, o Messias da esquerda. O nome dele? Jorge Messias. Ele está aí hoje recebendo oração, apoio, 2 lados políticos. E mudou o discurso agora é o discurso da paz e do amor. Tendo visto que até então com o Bolsonaro foi uma guerra contra a esquerda, aquela alegação de não deixar o comunismo imperar, levar todo mundo para a rua. Hoje trocou esse cenário. Como que a senhora enxerga isso? Essa mudança de lado, essa mudança de posição? A senhora viu Jesus fazer isso? Bom, eu não entendo tudo de política, né? Mas eu creio... De evangelho mesmo. A senhora viu Jesus em algum momento ele mudando de opinião e posição? Não. Ele escolheu algum lado político? Ele escolheu ser o salvador de todo aquele que nele crê. Então, você entende que não existem elementos aí dele para dizer que essa marcha é para ele? Entendeu? Inclusive esse detalhe é importante de sabermos que ele, quando veio aqui nesse mundo, ele foi ele mesmo. Ele foi a palavra, ele foi a verdade, ele foi a unidade. E de repente hoje você se depara com igrejas que estão alterando esses atributos messiânicos com objetivos políticos e materialistas. Porque falamos o quê? De um evento ecumênico, de um evento político, de um evento que não se preocupa se o que está escrito, tudo objetiva eleição, apoio eleitoral, etc. Um evento que é reconhecido pela Unesco e pela ONU, que hoje são instituições internacionais que já, obviamente, assumirão uma ordem mundial. Então, isso que está acontecendo hoje aqui, sabendo agora da minha boca, a senhora concorda mesmo assim? Bom, a igreja, ela está acima de tudo isso, né? Não é evangelho, a fé em Cristo? Então, a igreja, ela está acima de tudo isso, de toda a política, de todo o globalismo, né, de todo o comunismo, de tudo. Mas eu acho que hoje, nós que cremos em Jesus, temos que procurar lados, oposições que mais se encaixa com aquilo que Jesus foi. Mas aí é que está. Mas não existe isso nele. Essa política relacional e nem partidária. A senhora concorda? Nem nos discípulos, nem na primeira igreja houve essa orientação lá, de eles se candidatarem a cargos políticos, de eles usarem o Estado com finalidades ministeriais. Isso não existe lá no Evangelho, mas tem aqui. Ok? É para a senhora refletir. Nós estamos aqui não é para gerar uma guerra, mas um debate sobre o assunto. E eu queria agradecer a senhora pela sua humildade, tá bom? De me ouvir. Muito obrigado. Quero saber da senhora a opinião, porque hoje nós temos informação de que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio cultural e material do Estado. Quer dizer que o Estado manda nisso aí. Inclusive financia todo esse evento para fazer esse palco se tornar um palco de apoio políticos e partidários. A senhora vê alguma semelhança daquilo que Jesus foi historicamente, ministerialmente, lá atrás, com aquilo que a Marcha para Jesus hoje ela oferece a nível de evento? Olha, eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu acho que o Brasil está precisando. Mas só sabe que isso aí não é uma fundamentação, né? Não é uma razão. A razão não é o que está escrito? Tá, moço, então obrigada. Imagina, um abraço. Então o movimento leva essa orientação e a gente está hoje posicionado a entender das pessoas exatamente o que elas pensam, tá? Bom, você vê alguma semelhança nesse evento de hoje aqui com aquilo que lá atrás Jesus testemunhou historicamente? Por quê? Porque nele nós não vemos vida política, nele nós não enxergamos ministério político. Os discípulos que ele orientou
Nenhum deles foram incentivados a exercerem cargos públicos nem políticos e muito mais usarem o Estado para atingir finalidades messiânicas e redentivas. Aquela igreja lá atrás e aquele Jesus lá atrás é bem diferente do que nós estamos vendo hoje acontecer. Então existe uma fraude processual do que as igrejas estão passando para o povo hoje, e o entendimento é que a obra final não vai salvar, se for levar em conta o que eles estão ensinando, o que eles estão pedindo aí. Eu queria saber sua opinião teológica a respeito disso. Bom, dizem que Jesus está aí, mas não tem elementos messiânicos e bíblicos neste parecer ministerial. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que Jesus está aqui sim, tá num irmão que está comendo do lixo, esperando a gente dar um alimento para ele. Jesus está às vezes esquecido na calçada ali no canto e a gente ignora ele. E sobre essa mistura de igreja e política eu acho muito triste. Eu não sei se o prefeito Ricardo Nunes veio aqui hoje, mas eu vi vários outros que vieram aí, o governador de... Eu quero entrar com você, mas vamos lá. O governador de Goiás, eu acho isso tristíssimo. Mas você há de conver comigo que isso não é um evento filantrópico nem social. Sim. Isso é um evento de show e de comício. Exato. Eu concordo plenamente com você que o cristão precisa se doar a ajudar aqueles que estão na rua pregando a palavra e ajudando eles. Fato. Exato. Não estou questionando isso com você, só que não é o que está aí. Não. Então, assim, você vê alguma semelhança do que Jesus foi e isso que está acontecendo agora aí, teologicamente, ministerialmente? Não, hoje não. Hoje eu vejo isso aqui, uma infraestrutura enorme. Perfeito. Que deve ter sido gasto não sei quantos milhões aí. Exatamente. E perto do ano de eleição, no ano de eleição, né? Perto, não sei quem vai subir aqui, mas é um movimento muito eleitoreiro. Você sabia que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio cultural e imaterial do Estado? Não sabia não. Que legal. Ou seja, eles mandam. Esse é o primeiro ponto teológico. O ponto político. Hoje nós temos aí um palco que tem dois políticos católicos de direita, o Tarcísio e o Ricardo Nunes, e o ministro do PT. E o ministro do PT presente para, segundo eles, cultuar Jesus. E é estranho por quê? Porque até um tempo atrás, a direita evangélica ela se posicionava a argumentar, quando levava o povo para a rua, de que eles estavam preocupados do comunismo dominar o país, certo? E o Lula virou o diabo, ok? Daí, quando o Bolsonaro não foi eleito com aquela campanha moralista toda, eles mudaram o discurso do paz e amor. E hoje, os dois partidos estão aí nesse cenário. Queria saber a sua opinião a respeito disso. Como que Jesus pode estar aí, nessa oscilação de caráter e de posicionamento? Então, eu acho que existe político... Tá estranho. Existe político evangélico, existe político Política é isso. Católico, existe político de tudo. Mas evangelho não. Mas marchar para Jesus é diferente de caminhar com Cristo. É isso aí. Caminhar com Cristo, caminhar com Cristo tem a ver com relacionamento, Obediência. jeito de viver, obediência. E marchar para Jesus, às vezes, desses exemplos que você citou, Tarcísio, Ricardo Nunes, o ministro, tem a ver com poder e política. Isso aí, irmão. Você me deu a resposta. E a gente segue um cara que terminou... Caminhar com Cristo é uma coisa, marchar para Jesus é política. É isso, obrigado. Prazer, veja aí, foi Valeu. satisfação minha, um abraço. Nós somos do movimento Igreja Sem Política, que esse movimento existe com finalidades educacionais e bíblicas, para tratar o tema de unir evangelho, política, igreja e Estado. Tudo bem até aqui? Certo. Tá. Então o movimento leva esses princípios e essa orientação, mas nós não temos nenhum objetivo reformador, nem revolucionário. É levar essa educação. Aí, obviamente, existe aquele confronto de opiniões com o que está escrito na palavra, naquilo que Jesus desceu e pregou. No que Jesus desceu e pregou, existe um sistema ali que não envolve política. Um sistema nele, tá? De ser o Filho de Deus. Não envolve sistema, não envolve Estado. E os discípulos também seguem esse mesmo padrão, essa mesma orientação. De deixar a igreja ser a igreja, sem se envolver com o sistema. Eu estou sendo bem objetivo com você aqui. Sim. Tá? Nós temos uma marcha para Jesus hoje aqui, que ela contraria todos esses elementos messiânicos e bíblicos. Uma marcha que hoje ela é considerada patrimônio cultural e imaterial do Estado, da Unesco e da ONU, porque reconhecem que ela oferece um trabalho cultural e ecumênico, de unir várias religiões aqui. Isso é fato. É fato. Ruim aí. Segundo ponto, o Estado investe dinheiro e mete dinheiro aqui também.
Outro ponto, o palco, todas as marchas para Jesus, sempre tem um político lá para eles orarem, etc. Hoje, tem 2 de direita, o Tarcísio, Ricardo Nunes. E o Reinaldo Caiado também. E um ministro do PT. Certo. Tá? 2 lados políticos hoje, que mostram uma oscilação do quê? De opinião, porque até então, um tempo atrás, eles estavam posicionados a impedir a esquerda de governar. Sim. E fizeram campanha e mandou um monte de gente para a rua com esse apelo de que o comunismo ia dominar. Quando o Bolsonaro não se elegeu, eles mudaram esse discurso, agora todo mundo quer paz e amor e estão indo nos 2 lados. Então, assim, essa oscilação de posicionamento, essa falta de biblicidade, de respeito a Cristo, eu queria que você desse a sua opinião a respeito disso hoje. Olha, quanto à marcha para Jesus, ela é bizarra de fato. Não há nenhum ponto a questionar. Porém, quando você cita que Jesus não tem nenhuma ligação política, ele é reconhecido como filho de Davi, que era um rei, um estadista. Mas lembra para você que a monarquia no Antigo Testamento ela foi um ato de rebelião contra Deus. E ele rejeitou a coroa. Mas ele diz a palavra que ele ungiu a Davi, meu servo. Então, quando Jesus está se colocando no cenário como aclamado como filho de Davi, é inevitável. Certo? Mas vem cá, mas por que Jesus não assumiu a coroa também e não deu sequência a essa visão teocrática? Ele assumiu no Calvário. Então, mas no Calvário. Ele foi pastor, ele não foi rei. Sim, ele foi sacerdote. Mas sempre acima. Ele rei no conceito político, eu tô falando, não rei, no conceito de justiça. O reino dele não era deste mundo. Eu apenas entendo que o movimento político ele é uma extensão do reino espiritual. É o dispensacionalismo, então. Pode ser colocado. Você sabe que isso é um equívoco. Sim. Ele falou que o reino dele não tem estrutura, é consciência. Não, o reino do Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser disseminado, certo? Mas com pregação. Com ele em vida, ele disseminou. E ele ainda instruiu que fossem além. Primeiro em Jerusalém, na Judéia. Então, na sua opinião, o reino dele, para ser disseminado, ele tem que ser feito de maneira institucional, hierárquica e política. Paulo deixou muito claro, não importa a forma. Portanto, que você pregue, uns por vaidade, outros não. Mas você está pregando a Cristo? Vamos lá, mas você há de conver comigo que o fundamento é Cristo. Sim. Então, para mim poder legitimar uma ação ministerial, eu tenho que fundamentar isso nele, não numa época, não numa necessidade. Deixa eu dar a mão para você na sua fala. Eu concordo que essa marcha nunca marchou em pró a Cristo. O reino que nós estamos aqui discutindo nunca ganhou nunca teve grandes ganhos com isso. Agora, instituições, placas de igreja ganharam. Pessoas, personalidades da mídia, do mainstream gospel, eles ganham. Eu concordo. Deixa eu só te fazer uma pergunta agora aqui, para ser mais objetivo. Você reconhece que a obra final da política estatal e internacional é o anticristo? Escatologia. Isso é quase que inevitável. Então, como que nós podemos acreditar que Jesus estivesse abençoando uma coisa que lá na frente vai perseguir cristãos e vai fechar igrejas e etc, e vai se cumprir? A ONU hoje é uma visão supranacional do poder. Mas, assim como foi com Jó, o diabo foi apenas um instrumento. Você não acha contraditório isso? Então Deus está sendo contraditório ao Não. longo do Velho Testamento. Ele seria se ele tivesse abrindo mão da escritura para seguir lados. Eu acredito que o final é o anticristo, como você disse. Porém, eu acredito que Deus se vale. Deus, como você pega lá em João capítulo 5, diz que descia um anjo de tempos em tempos para movimentar as águas. E a gente sabe muito bem que aquilo não acontecia. Não, mas então Deus se vale. Aquilo era uma crendice que existia lá. Exato, mas vamos lá. Exato. Mas em compensação eu não posso definir que Jesus seja isso. A verdadeira humanidade dele é doutrina. A carne dele é doutrina. Esse argumento você está pegando pesado. Definir Jesus com marcha para Jesus é assim. Então, irmão, mas é por isso que nós estamos aqui. É indizível. Então, mas você entende? Se não há uma finalidade, se não há um objetivo fundamentado na escritura, que importância que tem essa porcaria, certo? Então, mas eu conheço casos, e você também provavelmente deve conhecer casos de pessoas que acessam a Cristo, têm contato com a graça, com o reino, pelos meios mais... Mas mesmo sabendo que essas igrejas que estão aí vão receber essas pessoas e vão educá-las em conformidade com a Unesco e com a ONU. Mas aí é o que Jesus disse. Esse trigo e esse joio, eles precisam coexistir. Mas não é que se não tem pregação, não tem fé. Aí já fica mais difícil.
A pregação com... Se não tem pregação, não tem fé. O meio pedagógico desse pessoal para ensinar o reino... Mas você entende a preocupação? É meio que eles canalizam a massa humana para essas instituições que estão financiadas por esse esquema. Eu concordo com o senhor nesses pontos. O que o senhor está defendendo é inquestionável. Praticamente 80%, 90% que você falou. Porém, é só uma ressalva. Que no meio disso, por exemplo, o ladrão da cruz, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Entendi, que aqui a salvação está em Cristo e alguém pode ir a Ele. Pode acontecer, okay. cara, a gente não pode... Mas você tem que entender que Jesus lhe disse sim, sim, não, não. Então ele errou no o sistema... Não, o sistema não, ele não se altera. O sistema dele não se altera. Então, mas é que você está sendo certo? Muito taxado, assim, não, ele falou. Está sendo muito cirúrgico. É sim, cara, ou não. Mas eu tô numa visão... Existe uma verdade absoluta e literal. Certo, nele. Certo. Eu sou o que sou. Nenhuma verdade é mais absoluta do que as palavras do Senhor Jesus. Então é isso aí. E se ele falou pro ladrão da cruz, sem ser batizado, sem crer, sem ouvir a palavra... Isso é outra coisa. Mesmo está... Então, porque ele creu. Toda regra... Porque ele creu. Eu concordo. Sim, mas para toda regra cabe alguma exceção. Eu não posso viver de exceção. Eu concordo com o senhor. Eu não questiono o que você está falando. Eu nem perguntei o seu nome. Eduardo. Eduardo, eu entendi. Eu não discuto. A salvação está em Cristo e ela é pela fé. Só que nós estamos questionando ministério. E ministério é uma coisa importante para tudo isso que nós estamos falando aqui. Das pessoas ouvirem a verdadeira palavra e se salvarem. Então esse é o problema. Eu acredito que alguém possa sair daqui, de repente ouvir e se salvar. Então a gente fechou agora. Aí o reino ganhou mais uma vez. Entendeu? Mas, cara, a salvação está nele, eu creio. É pela fé nele. A igreja não salva. Só que o ministério tem um papel importante de formar discípulos e instruir. E esse é o problema. É um mecanismo que corrompe as pessoas e afastam elas de Cristo. Eu concordo. Entendeu? É as seitas, né? Jesus no seu tempo é. Muita seita. Meu irmão, mesmo assim, muito obrigado. A Marcha para Jesus ela é um patrimônio cultural e material do Estado. Você sabia disso? Sim. Da Unesco e da ONU? Você concorda com isso? Concorda? Ok. Segundo detalhe importante, o Estado financia toda essa estrutura, porque entende que essa estrutura ela tem finalidades econômicas. Então, não tem finalidade de evangelho, certo? Terceiro ponto, não existe finalidade de evangelho, é só um evento cultural. Com certeza, só vou entrar nessa tá. aqui para poder dizer pelo menos o que eu vou te mostrando mais ou menos o quadro institucional e ministerial desse evento. Outro detalhe importante, é um evento cultural e ecumênico, porque está unindo duas religiões aí, o catolicismo e o protestantismo. Ok? Só nesses dados que eu já te passei, dessa realidade estrutural, ministerial e institucional, você vê alguma semelhança desse evento aí com Jesus, do que ele foi na história? Sobre o que eu entendi que você falou, mas assim, eu fui tentar chegar, né? Bem, esse patrimônio aqui, o Estado, ele... O Estado é dono. O Estado é dono? O Estado é dono. O dono? É dono sim, dessa marcha aí. Com certeza. Tá. Mas, em questão, a Renascer Place. A Renascer Place, ela organiza esse evento, mas com a ordenação do Estado, né? Com o dinheiro do Estado e com finalidades políticas. Políticas. Você concorda com isso? E dizendo que é para Jesus, então é para o Estado. É uma marcha para o Estado. Não seria marcha para o Estado. Mas Jesus, onde tem Jesus aí? Calma. Onde você enxerga Jesus aí? Calma. Você consegue enxergar Jesus aí? Consigo. Em que lado? Em todos os lados que a gente vai. Uma show para Jesus e a gente veio aqui no show para Jesus. Você tem que enxergar verdadeiramente, porque assim eu vou lhe dizer. Você há de convir comigo que não tem palavra, não tem obediência, não tem doutrina, é só um show. É um show pirotécnico de apoio eleitoral para política. Vou dizer assim, Daniel, né? Daniel. Desde quando a gente saiu da Marcha para Jesus e a gente estava aqui até agora, eu tô saindo daqui porque eu preciso ir para casa, né? A gente veio aqui adorar o Senhor das 10 horas até o horário específico. Você entende? Uma adoração que não tem obediência e sujeição ao escrito dele? Essa... É estranho. Não seria estranho, irmão. É que você tem que captar durante todo o tempo. Tô tentando captar aqui. Vai descer aqui para nós aqui, o Wi-Fi aqui? Porque eu não entendo o que você está falando para mim. Porque você está argumentando comigo
é uma adoração para Cristo que não tem biblicidade, não tem doutrina, não tem princípio, não tem norma. Então, tipo assim, vamos se unir aqui, vamos adorar e só isso? Mas vamos lá, eu estou respeitando sua opinião. Um outro ponto importante que tem nessa marcha aí, o ano passado não foi diferente. O PT estava aí. Não, eu só quero que você dê sobre. Agora vamos para um outro assunto. O PT estava aí na última eleição. E até então, antes, o Estevão disse que jamais ia apoiar o PT de novo. O PT estava pela Benedita da Silva, a última marcha para Jesus. Agora, além de 2 políticos católicos lá, recebendo a oração dele, nós temos o ministro do PT. A alegação sempre foi para levar todo mundo para a rua, para impedir o comunismo de entrar nesse país aqui. Como que você explica agora? Os 2 lados políticos aí nessa bagaça aí, entendeu? Com todo mundo orando, e essa mudança de posicionamento, de opinião, uma hora ora por um, uma hora de um lado, uma hora de outro. Você consegue ver Jesus nisso? Consigo, sim. Consegue, cara? Consigo, exato. Caraca! A palavra de Deus diz, não sei o conteúdo certo, mas assim, o Jesus próprio fala, e todo mundo que está aqui concorda. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente vê nesse show... Mas ele não fala daquele também que se... Mas ele não fala também daquele que ouve as suas palavras e as pratica. Sobre a marcha para Jesus, que a gente veio aqui para aqueles que querem Jesus Cristo como verdadeiramente, a gente veio aqui no show para se humilhar. Então meio que é um Jesus para você cósmico, meio cósmico, místico. A gente veio para se humilhar e sobrecarregar. Então vamos lá, mas é um Jesus cósmico, místico, espiritual, um Jesus que desce assim por invocação? Com certeza Jesus, ele é o quê? Jesus é a luz aqui, ele é a luz daqui, está aqui como luz, e Jesus é a resposta, Jesus veio aqui como a voz. Vou definir para você o que é Jesus. Ele é o Filho de Deus que se encarnou em matéria e humanidade para morrer por nós aqui nesse mundo e escreveu o evangelho dele com a vida dele e com a morte dele, para deixar claro que só existe a verdade dele, não da igreja. É a vez que eu tô vindo, né? Nunca tinha vindo, mas... Mas dá sua opinião. Eu acho que política, infelizmente, envolve tudo, né? A gente trabalha com a área de educação e a gente sabe que é difícil não ter política, mas né? Você concorda que esse sistema político interfira na Igreja de Cristo e controle tudo? Algumas coisas, situações, sim, não tem como, né? A gente vê coisas assim... É que nem eu falei, política tá em tudo. Todo movimento tem... Eu não gosto, sinceramente, política, mexer com política já não é comigo. Não tem... Você é cristã? Sim. Então você vê alguma semelhança disso aí com o que Jesus foi na história? Não, é que nem eu falei, né? Eu tô a primeira vez, né, que eu tô vindo, tô conhecendo, eu nunca tinha vindo, curiosidade. Eu vou te dar um exemplo. Por que o Estado financia a Marcha para Jesus? Porque ela é um evento que une 2 lados religiosos, o catolicismo e o protestantismo. Então é um evento ecumênico, cultural e ecumênico, entendeu? Sabendo disso, que lá dentro do cenário, do palco, eles vão estar orando por 2 políticos católicos e na presença deles 2 e um ministro do PT, que coincidentemente é reconhecido por Messias da esquerda. Até outro dia era Bolsonaro, agora são os 2 lados. Como é que você concorda com isso? Jesus está um lado aqui, uma hora até de outro, paz e amor. O propósito é buscar o Senhor, só isso, né? Menos esse cenário desorganizado aí? Então, eu não posso falar muito porque é a primeira vez, eu nem cheguei ao palco ainda, né? Bom que eu peguei alguém que não tem nada a ver com isso. A gente vai ver ainda, analisar a situação ainda, porque eu não conheço, nunca tinha vindo, só falar, né? Mas você deu sua opinião. Nós somos do movimento Igreja Sem Política e esse movimento existe com iniciativa educacional de levar orientação teológica sobre o tema Igreja e Estado e envolver evangelho e política. Tá? Então a gente não tem objetivos revolucionário nem reformador, só educacional. Então nós viemos hoje aqui marcar presença aqui na Marcha para Jesus com uma forma de posicionamento de repúdio por uma marcha que se intitula Marcha para Jesus, mas de Jesus ela não tem nada. Porque os elementos que ela leva dentro dela, institucional, teológico, são políticos e materialistas. Então eu vou descrever alguns detalhes importantes para você aqui. A Marcha para Jesus, hoje ela é reconhecida pelo Estado como um patrimônio do Estado e um patrimônio cultural e imaterial. Que quer dizer que o Estado manda nisso aí.
E quem está aí é funcionário do Estado. Ok? Por quê? Porque esse evento cumpre a estimativa da introdução cultural e ecumênica. Tá? Então quer dizer que a Marcha para Jesus está reduzida tão igual quanto a Marcha Gay. Tem a mesma finalidade: reunir, concentrar e divertir. Tudo bem para você? Tá. Esses são os detalhes institucionais e estruturais. E detalhe importante, mais um evento onde existe um palco montado para candidatar e dar apoio político. E detalhe, 2 políticos católicos e um que é ministro do PT, que até então era argumento da direita de dizer que queria impedir a esquerda. Hoje já não é mais. Essa mudança chegou e não é mais um posicionamento. Eu queria que você, dentro de tudo que eu te falei aqui, expressasse a opinião sua, se há semelhança do que Jesus foi na história com esse evento hoje aí, com todos esses elementos. Assim, na realidade, eu não tenho muito o que falar, porque é a primeira vez que eu participo. Nas outras Mas sabendo agora de tudo que eu falei, você teria uma opinião para falar se é certo ou errado? Assim, eu não posso opinar o certo ou errado, porque cada um tem sua ideologia. Eu sou meio católico, meio cristão, evangélico, um pouquinho de... Entendi. Eu tenho minha crença, minha religião. Então diria que você está mais ou menos dentro do padrão do que eles estão trabalhando aí, né? Não, não sabe nem de que lado você tá. Na realidade, sim, que não eu falei, eu não opino, eu só... Ecumênico? Não sei dizer. Eu não sei dizer, não sei assim, entendeu? É uma coisa assim, que não eu falei. Mas você reconhece para mim que tudo isso aí está montado por um objetivo eleitoral e político? É complicado dizer. Caraca, mas eles estão... Cada um tem uma visão, cada um tem um... Então, que nem eu falei, eu tenho a minha visão. Qual a sua? Eu venho pela minha fé, mas não... Você seguia pela sua fé? Pelo evento. O evento, para mim, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Evento é evento, não deixa de ser. Entendi. O que muda é a fé, o caráter de cada um que participa. Entendeu? Então, mesmo você sabendo que é uma coisa que você vê e está comprometida, sim, mas você veio pela primeira vez, eu quero respeitar isso, mas você entende que você estando aqui, isso é um comprometimento para você, né? Sim, mas que nem eu falei, eu tenho minha visão e tenho minha fé, então assim, eu acho que... Mesmo assim eu agradeço. É de cada um. Eu agradeço a opinião, obrigado. Entendeu? Eu queria saber a opinião do senhor, se essa marcha tem alguma relação com Cristo e com aquilo que ele foi na história. Eu acredito que tem uma relação profunda. Qual seria? Me aponta uma. A palavra, ele está... Mas qual a palavra? Qual a palavra que o senhor ouve aí que você ouviu dele? O louvor é um dos métodos, né? O louvor. Agora eu fui... Eles estão cantando lá agora, é um detalhe que o senhor vê semelhança entre a Marcha para Jesus e Cristo. Tem uns louvor que eu não gosto, eu não aprovo, outros eu aprovo. Entendi. Qual outro detalhe? Qual detalhe você está falando de qual outro que o senhor vê aí que se assemelha a Cristo, que o senhor poderia dizer que isso serviria para Jesus estar hoje aí? Você veja bem, domingo, dia 2, vai ter uma parada gay na Paulista. Aqui eles estão falando de Jesus. Jesus tem problema com os gays? Eu acho que sim. Você acha que não? Não, ele chama para se arrepender, vem quem quer. Então, se ele chama para arrepender, ele está dizendo, ele já está culpando. Não, eu estou dizendo que você está desmerecendo, eu acho, não estou falando que você está desmerecendo. Mas o movimento aí, ele é um movimento para Cristo e ele é diferente do movimento da palavra, do movimento gay. Entendi. Que vamos lá. Se é para Cristo, então o senhor há de convir comigo que o instrumento precisa ser ele. Certo? O instrumento ministerial tem que ser ele. Então, eu particularmente não vejo nenhuma semelhança ministerial dele com aquilo que está acontecendo aí, mas eu vou detalhar para o senhor melhor. O senhor sabia que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio cultural e imaterial do Estado? Da Unesco? Não, ou seja, o Estado é dono disso aí. Não, você que está falando, eu sei. Mas eu acredito que não é. Quem promoveu o senhor sabia que o Estado financia? Quem promoveu a Marcha para Jesus é a igreja do pastor Hernandes lá. Então o senhor tá mal informado. Não, eu não estou mal informado. O Estado financia isso aí? Não, ele deve pedir alguma ajuda, por enquanto o lugar é público. Para o senhor, a igreja RC está à frente desse evento? Eu acredito que ela está. Ok, vamos lá.
Esse é o primeiro detalhe. Ela convida outros ministérios. O senhor sabia que essa Marcha para Jesus é ecumênica? É um ecumenismo, o ecumênico eu digo assim, ele é evangélico. O ecumênico, se você falar que é diálogo interreligioso. Não, ela é essencialmente evangélica. Essencialmente? Católicos e protestantes? Eu acho difícil você achar um católico ali. Mas tá cheio. Vou dar um exemplo para o senhor. Você sabia que os 2 políticos que a Igreja Renascer vai estar orando aí, eles são católicos? O Tarcísio... Eu espero que ele se converta, o Tarcísio. O Tarcísio e o Ricardo Nunes. Eu espero que ele se converta para evangélico. Mas eles não estão aí para se converter, eles estão aí para representar Jesus. Olha, meu pai era padre, eu fui criado em colégio de freira e graças a Deus hoje eu sou evangélico. Eu fui que era que nem o Ricardo Nunes, fui católico, fui criado com colégio de freira, tudo, e hoje eu sou evangélico. Eu aceitei Jesus, Jesus me escolheu. Então, mas o Bolsonaro também é católico, ele também se converteu? A mulher dele é essencialmente evangélica, ele vai se converter, eu oro por ele que se converta. Então, mas precisa dar apoio político para esses caras se converterem? É orando. O único poder que tem é a oração e o jejum. Você, como pastor, deve saber. A gente tem que orar e jejuar para ele se... Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Ninguém é... Mas em que momento Jesus ele deu essa orientação? Que a igreja ela tivesse esse caminho ministerial de unir 2 religiões com a estratégia de converter? Bom, Jesus disse que ir e pregar o evangelho, né? Agora, a conversão, ela é individual. Então, esses são os meios. Eu acho que nem eu falei a princípio, sem ficar condenando, apontando o dedo, eu acho melhor o Estado investir na Marcha para Jesus do que ele vai investir muito dinheiro lá. Ele vai continuar investindo para a Marcha Gay também, porque as 2 coisas são a mesma coisa. Não, A Marcha para Jesus e a Marcha Gay têm a mesma finalidade, cultural e econômica, o senhor está entendendo? Não, o que você está falando é um absurdo. É um fato. Não, o Estado reconhece. Eu acho absurdo. Não, mas o Estado reconhece. Eu não sei como o movimento, quem está financiando você, que é uma ONG, isso daí é uma org, né? Ninguém financia a gente. Não, você faz com isso daqui é dinheiro de quem? Não, cada um aqui, nós somos voluntários, hein? A gente não tem financiamento de ninguém. Aleluia, se você estiver gastando o seu tempo... Só me convencesse, pela escritura tudo que você está me falando aí. Lógico que tem, isso é só... Me dá uma citação bíblica que Jesus orientou os discípulos a agirem ministerialmente dessa forma como a Marcha para Jesus está fazendo hoje com políticos. Me dá uma citação histórica e bíblica. O próprio Jesus, ele tinha um ministério, e dentro do ministério de Jesus tinha de tudo. Tinha político? Tinha ladrão, tinha agressor, só tinha gente ruim. Mas convertidos, não isso que o senhor está querendo dizer, né? O próprio Pedro, ele foi muito tempo nas mãos do diabo, justamente quando ele cortou quando ele cortou a orelha do centurião lá, Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás. Ele não tinha sido convertido. Mas ele já estava em condição de discípulo, não de político, não de mercenário, nem de bandido, nem de coisa alguma. Você é pastor, não é? Como é seu nome? Desculpa, Daniel. Esse assunto é comprido, né? É comprido, não? Pra gente falar. Não está faltando. Você não consegue provar para mim, Jesus? Olha, eu não fumo, não bebo, mas não, eu digo, mas não provar. Eu não tô desmerecendo o seu ponto de vista, Daniel. Eu acho que essa é uma discussão profunda. Tem que haver, tem que orar para... Muita gente vai para o inferno, você não concorda para mim, porque tem heresia e mentira na igreja? Olha, quando o Espírito, quem tem o Espírito Santo não tem confusão na sua mente. Eu não sei se você tem confusão na sua mente, se você tiver, você não tem. Ele falou. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Eu? É. Eu não vou falar isso para o senhor, quem tem que confirmar é Deus. Eu tenho e estou salvo, porque eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Mas com essa mentalidade de unir os dois lados? Relativismo? O objetivo é a conversão, o objetivo é pregar a palavra. E a conversão é individual, cada um é convertido. O Movimento Igreja Sem Política finalizou sua tarefa aqui hoje, que assumiu em ata no seu estatuto. Pastor, infelizmente, nós ouvimos muitas coisas contraditórias, a ignorância, né? E, infelizmente, é muito triste. Eu queria que o pastor comentasse como é que foi essa abordagem, as entrevistas. Bom, existem 2 preocupações que a gente tentou levar um pouco para eles. Primeiro, a análise do que é a Marcha para Jesus hoje, entendeu? Que muitos não sabiam. Esses detalhes dela ser uma propriedade do Estado e do Estado reconhecer a importância dela como um movimento ou evento cultural e ecumênico, isso é assustador.
E alguns ali foram de acordo. Tá? Então, ou seja, já o primeiro ponto. Segundo, que novamente se repete esse ano, o mau caratismo, porque política é isso, de uma sugestão de troca de lados políticos. Porque a gente teve, alguns anos atrás, uma campanha fortemente para a direita, conservadora, mas agora, já em Duas Marchas para Jesus, isso modificou. O Messias da direita faliu, desapareceu, está com problema no intestino, está no hospital, ou seja, a oração não funcionou. Agora, os interesses políticos se voltam para a esquerda e a gente retratou isso, que existe um palco aí de início de candidatura e apoio político para dois políticos que são católicos, de direita, e um ministro do PT, coincidentemente também Messias, né? Aí representando este elo do que vai ser agora. Então, essa oscilação, essa mudança de caráter, de posição, de lado e estratégia, isso é assustador, isso é deplorável. Mas a maioria que a gente entrevistou não conseguiu provar pela escritura e demonstrou o quê? Que é compreensível, que de certa forma tudo isso pode ser justificado com interesse e obviamente objetivos religiosos. Então assim, a realidade concreta dessa marcha, do que diz respeito à teologia, do que diz respeito à política, do que diz respeito a esse elemento institucional, essa contradição de posicionamento até político, não só teológico, eles não conseguem ter acesso, eles não conseguem ter compreensão, eles não conseguem ter entendimento. Então eu chego na seguinte conclusão: isso aqui é uma engenharia de ignorantes, uma manada de pessoas que não têm capacidade sequer intelectual, muito mais ainda bíblica. Por isso que isso funciona. E o Estado mete dinheiro aí, pô. E obviamente já reflete e deixa claro para nós o cenário mundial disso, do que na verdade lá na frente vai acontecer. O que vai é uma religião mundial, e todos se unindo pela paz, se unindo pelo social, se unindo pela pauta econômica, entendeu? E essa opinião, mas cada um é cada um. Então, ou seja, eu não tenho palavras. Se você falar assim, fala mais um pouco, pastor, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para você explicar essa realidade que está aí. Mas é isso, Laís, a gente veio aqui, obedeceu, cumpriu, precisa ter coragem para fazer esse trabalho. Queria agradecer a todos que estão associados a esse evento. Precisa ter coragem, precisa ter amor a Cristo e amor por essa palavra, não tenho dúvida disso, entendeu? E a gente segue fazendo esse propósito até o fim, até, obviamente, a volta do nosso Senhor Jesus. Pastor, lembrando que a marcha tem o tema dupla honra, né? Falando dessa questão da restituição, de que eles estão ganhando em dobro, né? Bom, a restituição para duas figuras aí da Renascença em Cristo que foram presas, acho que deve ser isso, né? Tá restituindo a honra e inclusive também a economia que perderam, só pode, porque a pergunta por que uma segunda honra, né? É detalhe. Só assim, eu não vejo importância nenhuma nisso, perto das outras catastróficas que estão aí. Mas é isso aí, vai ver, precisa dar uma polida melhor na imagem do Estevão e da Sônia depois de tudo que aconteceu. Inclusive, pastor, em 2022 o Estevão Hernandes deu uma reportagem para o Estadão falando que ele jamais se reconciliaria com Lula novamente. E hoje estava aí um ministro do PT, e ele abraçando, orando por ele, falando que não queria mais a guerra, agora é a paz, aquela história toda. Laís, política é isso. Só que evangelho não é isso, né? Assim, o ano passado era Benedita, hoje é o ministro do PT. Então, quer dizer, está muito claro que esses caras vão onde a oferta é maior, eles trabalham a realidade do resultado, do lucro. Mas enfim, eu acredito que quem está ouvindo esse vídeo aí vai tirar a sua conclusão. Pessoal, nós estamos encerrando hoje aqui o nosso trabalho na Marcha para Jesus, e eu queria agradecer profundamente de coração todos que nos apoiam, todos que nos seguem, nos ajudem a divulgar esse trabalho, as orientações desse trabalho, porque o propósito realmente é esse, é manifestar a verdade de Cristo, ao mesmo tempo também nossa indignação por tudo isso que estão fazendo com a igreja dele e com a obra dele, tá bom? Deus abençoe vocês, espero outras oportunidades para servirmos o Senhor nessa pauta. Um abraço.